Torcida revoltada, vexame internacional e cobranças pesadas. O Vasco está fora da Sul-Americana após um empate amargo com o Del Valle em São Januário. Sob fortes protestos da torcida, o clima ficou insustentável. E hoje, vamos mostrar os cortes mais impactantes sobre essa eliminação. Fábio Azevedo não poupou críticas e detonou o time e a diretoria. Thiago Leifert também analisou o vexame e mandou a real sobre o momento do Vasco. Se você é vascaíno ou quer entender o que está acontecendo nos bastidores, fica até o fim, porque o que foi dito vai te deixar indignado. Não é possível essa distância! Se você pegar a primeira fase do Vasco, ela foi muito ruim. A gente transmitiu os jogos do Vasco aqui horrorosos, assim. Horrorosos. Não tinha um chute no gol, não acontecia nada. Sofreu uma goleada para o Puerto Cabello, lá, né? Teve um 4-1 lá também. Então, se o Poçante Puerto Cabello. O Vasco não merecia passar, né? Não tinha. Hoje era um milagre, mas o Vasco não fez nada para passar mesmo. É isso, né, Mauro? Um Vasco sofrível nessa Copa Sul-Americana. O Diniz vai ter muito trabalho pela frente, essa que é a verdade. Pois é. E assim, é um Vasco, boa noite a todos, boa noite, Renatinha. Assim, o Vasco contra o São Paulo, antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, falou, pô, claro que era um jogo só, mas não vencia desde 2012, né? No Morumbi e tal. E jogou muito bem, jogou para até fazer mais. Né? Enfim, pô, já tem alguma coisa no Diniz. Aí teve a parada, acontece e tal, mas voltou muito mal. E, como foi destacado pelo Silvio, o segundo tempo lá no Equador é que acabou com tudo. E hoje, eu vou dar um desconto porque o time jogou para ganhar, tá? Perdeu um golzinho logo de cara, com 8 minutinhos, bela defesa do goleiro. Mas ao mesmo tempo, as grandes chances do Vasco que é a bola cruzada para o Verrete. E que não é demérito, porque o cara, o potencial que teve o Verrete de cabeçar, você tem que abusar, mas não pode ser só isso. E de novo foi só isso, de novo qualquer bola cruzada, e foi uma bola qualquer, o gol do show da Xuxa equatoriano foi um negócio impressionante, né? Ele tava maquiado, velho, vamos falar a verdade. Cara, de boa. Ele tava Bonitão maquiado, mesmo, ele passou rímel, ele tava maquiado. Spinelli. Era muito bonito. Tava maquiado, Spinelli. tava maquiado. Mas assim, mas não pode ser só isso o Vasco, né? Aí é difícil, aí fica agora, essa Lógico que a gente também tem que falar do mérito do Independente Del Valle, que Não, é uma o time é equipe muito bom, que vai sabe longe. Não é um time disputar a Copa ruim. Sul-Americana, já venceu a Pode ganhar outra competição, etc. Sul-Americana, exato. Exatamente. Pode ser time vai tricampeão. longe. Favorito também contra o Mushuc Runa agora, Isso. né? Glorioso No caminho Mushuc do Del Runa. Valle. Até porque eles se conhecem, né? Time equatoriano e Mushuc Runa, 15º da Liga Pro, e eles são os primeiros colocados. Então eles são favoritos para passar para as quartas já. É um time que vai longe. Agora o Vasco precisa, já pensando em Campeonato Brasileiro, corrigir essa bola aérea, gente. Cada cruzamento para a área do Vasco é um absurdo, um Deus nos acuda danado. Então, já pensando para não ter sofrimento na parte de baixo da classificação do Campeonato Brasileiro, o Fernando Diniz precisa resolver esse problema. Porque toda falta, todo escanteio, bola na área do Vasco, fortes emoções. Agora, o peso do Felipe Coutinho, da ausência desse jogador tão importante, que não consegue voltar, né? Mais um craque atuando no futebol brasileiro com dificuldade para jogar por aqui. Com lesões, né, o tempo todo. Isso também atrapalha, né? Porque a gente sabe que o Diniz quer contar com ele. É o principal jogador desse elenco, junto com o Verrete. A gente pode considerar assim, Thiago? Cara, mas eu vi acho que 2 boas partidas do Coutinho, eu acho. Você viu muita coisa boa do Coutinho desde que ele voltou? Assim? Ele estava num momento legal. Agora ele estava melhorando, E né? estava tentando, buscando, vindo atrás, se movimentando e tal. Assim, os experientes que voltaram ao Brasil, os caras não conseguem jogar no São Paulo, o Coutinho teve momentos... Lucas, né? O próprio Lucas, assim, então também... E também pelo calendário intenso, insano no futebol brasileiro, e esse ano, por conta da Copa do Mundo de Clubes, apertou o calendário, enfim... E aí fica essa coisa, né? E fica uma cobrança exacerbada, mas eu entendo, e sobretudo dou palmas para o torcedor que foi lá. Os mais de 12 mil que estavam lá, os que acompanharam, muita gente vendo pelo SBT. Mas parabéns. Né? Pô, parabéns, velho. Parabéns. Porque não é fácil. Agora, Silvio, em relação ao trabalho do Diniz até aqui, é muito cedo, mas já vai começar a ser cobrado, porque depois de uma eliminação a cobrança vem, não tem jeito, ainda mais da maneira como foi, né? O jogo lá foi muito péssimo mesmo. Ele vai ter que arrumar alternativas para esse time não sofrer dentro do Campeonato Brasileiro. Porque um dos principais problemas, né, crônicos desse time do Vasco em seu sistema de defesa é essa bola aérea. Ele tem que começar por aí. Eu me lembro de uma frase do Cuca, quando o Cuca, se eu não estou enganado, em 2003, lá atrás, tirou o Goiás da última colocação do Campeonato Brasileiro e colocou o time lá em cima na classificação. O Cuca, quando assumiu o Goiás na reta final do primeiro turno, porque aquele time era bom, ele entrou com o seguinte discurso: primeiro vamos parar de perder,
Depois a gente pensa em ganhar. E o Goiás arrancou, saiu da última colocação e terminou o Brasileirão daquele ano. Foi 2003, Mauro? 2003. Depois ele foi pro São Paulo em 2004 por conta desse excelente trabalho no Goiás. Não, o Vasco fez isso ano passado, pô. Ano passado. Né? Também de parar de perder e depois começar a melhorar. Corinthians mesmo? Corinthians fez isso Foi ano até passado. pra Libertadores, É possível, né? É possível, sim. Tem. Não pode ser ele, o zagueiro titular do Vasco. O Hugo Moura na zaga foi uma tentativa, eu iria de Luiz Gustavo. Mas assim, numa boa, o que o Vasco apresentou nessa Copa Sul-Americana foi uma vergonha. Uma vergonha. Uma competição que o Vasco almejava, né? Voltou uma competição sul-americana depois de alguns anos e volta para fazer esse papelão, né? O Vasco era para ter passado, inclusive, dentro do seu grupo, na primeira fase. Sem problema nenhum, sem problema nenhum. Mas o Vasco conseguiu dificultar as ações, como sempre o faz, irritando o seu torcedor e passando vergonha atrás de vergonha. Agora é olhar para frente. Não tem a menor dúvida. Mudar o treinador não vai mudar. Não vai mudar. Não acho que ele pede o boné, né? Antônio, não acho mesmo que ele pede boné. Mas tem que mudar muita coisa e não vai mudar, Felipe. Porque começa pelo seu xará, que não vai sair do Vasco. Mudanças que o Pedrinho precisa fazer urgente no Vasco, ele não vai fazer. Delira, eu já não sei mais qual é o rebaixamento mais doloroso, entendeu? Não sei qual é o mais doído pro torcedor vascaíno. Mas assim, é impressionante como os caras não se importam com o time, né? As contratações são feitas, eu fiz um vídeo sobre isso, são lamentáveis, são lamentáveis. Você olha para outros times e fala assim, cara, como é que os caras descobrem os nossos não? Porque eles são umas merdas para escolher, sabem porra nenhuma, simples assim. Deixa eu agradecer ao Marlon Brunner, mandou aqui um superchat, não falou nada, mas muito obrigado, Alex Peçanha também. Agora a gente precisa focar todas as atenções no Campeonato Brasileiro. Ali está o nosso problema. Nós temos um problema gravíssimo no Campeonato Brasileiro. E se a gente não abrir o olho, Jorge, agora que tem apenas 14 rodadas, ou seja, 1/3 do campeonato passou, a gente vai cair de novo. Ah, falta muito jogo, vai sempre ter alguém para dizer isso para mim. E eu vou logo contra-argumentar com você o seguinte, já foram 42 pontos disputados. A gente vai esperar mais quantos? Pra gente dizer que, porra, agora que ficou ruim. Não dá. 14 jogos disputados, apenas 14 pontos conquistados. É uma vergonha. É uma vergonha o que eu vi acontecer. Então assim, torcedor, numa boa, deixa eu mandar um abraço aqui pra Rafaela, que é a esposa do Jorge Yupton. Mas assim, uma vergonha o que o Vasco fez na Sul-Americana. Mas não tinha time, não tem elenco para jogar 3 competições. Então até era melhor sair, né? Ser eliminado da competição. Mas não dessa forma. Não dessa forma. Da forma como foi, da forma como jogou a Sul-Americana, esse time envergonhou o torcedor vascaíno. Tomar 4 gols de um time venezuelano, do Puerto Cabello, e 4 gols do Del Valle lá, porra, é impressionante. É você falar assim, cara, na boa, ô rapaziada, que merda, né? Vocês estão fazendo o quê? E não adianta levar Força Jovem, TOV, qualquer torcida organizada pra cobrar. Que não adianta, cara, eles são ruins, são muito ruins. São muito ruins. E começa pelas contratações. Não temos elenco top 8, esquece isso, esquece. Esquece. Pô, eles ofendem o torcedor, não pode. Tô ofendendo quem, Leandro? Tô ofendendo quem? Tô ofendendo ninguém. Eles ofendem o torcedor. O torcedor tá ofendido com eles. Impressionante, cara, o que eles fazem com o torcedor do Vasco.